Tá demorando. Sistema aí. A internet tá pesada. Fala, Felipe, tudo beleza? Fala, galerinha. Estamos no ar, estamos online. Vamos dar aí seguimento à nossa aula de engenharia de software. Né? Hoje nós vamos falar sobre, né, uma visão geral, um apanhado geral aí da área. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre, né, a importância na engenharia de software, as oportunidades, como que vocês podem estar atuando, possibilidades de atuação, né, na área. E aí na aula de hoje a gente começa a verificar que, e assim, vocês provavelmente perceberam que eu venho falando muito que engenharia de software é uma área guarda-chuva, né, é uma área que é dividida e organizada em diversas outras, né, áreas. Então a aula de hoje vai ser justamente para a gente discutir um pouquinho mais sobre, né, as áreas, as diversas nuances e diversas linhas da engenharia de software, beleza? Então a gente começa aqui, né, com um conceito inicial, né, o que é software, né? Software não é somente o programa, mas todos os dados de documentação, configurações associados, né, que são necessários para que esse programa ele opere de forma correta. Então, será que o software é só o programa e a documentação, né? Será que é algo além disso? Então, o que é entregue ao cliente, né? Então, vai depender. Normalmente, a gente entrega um sistema, né, um software, um programa funcionando, e o manual do usuário, né, que explica ali as funcionalidades, as features, como que você, né, faz um cadastro, uma alteração, um registro, manuseia aquele sistema. Mas, dependendo do cliente, né, podemos também entregar um conjunto de especificações e quaisquer outros artefatos de processo, né? Então, quais os tipos de produtos de software, né? Então, recentemente eu conversei com o Felipe, ele está aí desenvolvendo o projeto, né, do site do curso de BSI, e aí a gente estava vendo a possibilidade de cadastrar ou criar um ambientezinho dentro do site para cadastrar os TCCs, né, de fazer um repositório de TCCs, e assim, algumas instituições no mundo, eles estão cadastrando os seus trabalhos de conclusão de curso em algumas plataformas, né? E aí a gente sugeriu o zenodo.org, e aí Felipe falou assim, pô, deixa eu verificar aqui a API, né? Se o sistema ele provê uma API. Então, por exemplo, no caso desse sistema, o cliente ele não vai estar utilizando o sistema propriamente dito, né? Ele vai estar utilizando através daquela API dentro do seu ambiente, você vai conseguir se comunicar, né, com outros sistemas. Então, o produto que vai ser entregue ao cliente, ele pode variar de diversas formas, né? Então, quais são os tipos, né, de produto de software? Então, trazendo o conceito aqui do famoso Somerville, né, do Pressman, perdão, Roger Pressman ali, ó, 2009, tirei diretamente do slide, por isso está em inglês. Ele diz que o software é constituído por esses três tópicos aí, ó. Um conjunto de instruções, né, programas de computador, que irão executar e prover funcionalidades, funções e performance. Esse conjunto aqui, inicial de instruções, a gente discute muito na disciplina de linguagem de programação, né? Linguagem de programação 1. E aí, na sequência, ele fala também que é um conjunto de estruturas de dados que vão permitir que os programas, né, manipulem a informação de forma adequada. Então, aqui também conecta, né, de uma certa forma, com as disciplinas de linguagem de programação 1, 2, estrutura de dados. Então, esses dois contextos aqui, eles estão, né, relacionados com foco bem técnico, bem prático. E o terceiro ponto é a questão da documentação, né, que vai descrever a operação e o uso do programa. Né? Lógico que a gente tem, por exemplo, um Javadoc, que, né, você consegue descrever as funcionalidades. No Python hoje você consegue desenvolver o seu programa e disponibilizar as bibliotecas no PyPy, por exemplo, né? E aí você consegue permitir que outros desenvolvedores, se o seu cliente for, né, se você está provendo bibliotecas, né, então outros desenvolvedores vão aprender como que
aquelas bibliotecas funcionam e quais são, né, as implementações disponíveis ali. Tá? Então, tudo isso engloba o contexto do software. E aí a gente vai ver que hoje, né, a produção de software vai muito além do código e do documento. Né? Quando a gente for discutir na próxima aula sobre os processos, né, de desenvolvimento de software, e a gente vai para a metodologia ágil, a gente vai ver que a criação do código, da documentação, dos assets que estão envolvidos no processo, ele é feito de forma, né, gradual, como se fossem os blocozinhos de Lego que você vai construindo ao longo do projeto. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Então a gente entra num contexto, tá? Que é um contexto bastante amplo aí. A engenharia de software ela está enquadrada dentro da engenharia de sistemas, tá? Então, reparem que a engenharia de sistemas é um mundo, né? E a engenharia de software é uma das áreas que compõem a engenharia de sistemas. Então, dentro da engenharia de sistemas existem aí diversas, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, né? Engenharia de produção, engenharia da computação, engenharia química e por aí vai, tá? E o nosso foco é justamente no contexto da engenharia de software, né? Como que a gente pode produzir software, reproduzir, medir, contabilizar, né? Então, a gente vai agora adentrar dentro desse contexto aqui. A gente vai mergulhar dentro, né, desse mundo chamado engenharia de software. Então, a gente diz que a engenharia de software ele utiliza uma tecnologia, né, de camadas. Né? Essas camadas são constituídas por um conjunto de ferramentas, métodos, né, o modelo de processo, né, e aí tem uma série de processos aí nesse contexto, e todos eles possuem o foco, né, na qualidade. Então, é você desenvolver um software que seja reproduzível, que seja validado, né, que seja medido e que você consiga prover a qualidade, né, entregar um software que não tenha bugs, um software que não quebre, né, que não tenha crash durante sua execução. Então, tudo isso, o foco principal é garantir o prazo, que aquele sistema ele vai ser entregue dentro do prazo, que ele vai ser entregue, né, bem feito, com qualidade. Tranquilo? Então, na engenharia de software, né, reparem que imagine que isso aqui é um guarda-chuva, mas a gente está tendo aquela visão de cima, tá? Então, dentro desse guarda-chuva, a gente vai ter, né, várias áreas, tá? Engenharia de requisitos, análise de projeto, verificação e validação, gerência de projeto, configuração, codificação, qualidade de software, que de uma certa forma, né, tem uma conexão aqui com verificação e validação, medição e análise, né? Mais para frente a gente vai ver que isso pode ser feito de forma cíclica, né? Tem alguns processos que garantem, por exemplo, uma execução de forma cíclica, né? Que seguem essas fases aí de forma bem clara. Ele só segue para a próxima fase se finalizar a anterior. Já tem alguns modelos que são interativos, né? Você, quando está numa fase, você pode voltar para a fase anterior, você pode fazer alterações, né, nas fases anteriores à medida que você vai avançando no projeto. Lógico que assim, galera, essas aqui são algumas, tá? Existem muito mais áreas aqui que podem ser exploradas dentro da engenharia de software. Então, para a galera que quando vai fazer um mestrado, um doutorado, dentro de cada áreazinha dessa aqui, ó, existe um mundo à parte. Você consegue fazer um mestrado, um doutorado com foco, por exemplo, somente em engenharia de requisitos. Você pode fazer um mestrado e doutorado focado somente na medição e análise, né? Focado em gerência de projeto. Então, cada áreazinha dessa, quando a gente entra, né, existe também aí um mundo a ser explorado, tá? Existem outras áreas também, eu elenquei algumas que são mais relevantes para o nosso contexto aqui da disciplina. Beleza? Então vamos falar agora, né, focar aí um pouquinho na engenharia de requisitos, né, vai ser uma das primeiras aí que a gente vai estar, né, estudando. Então a engenharia de requisitos, a gente tem a análise de negócio, ele vai estar levando em consideração alguns aspectos, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai ter a identificação dos interessados, tá? E aí você, muitas vezes, né? Quem é o interessado? É o cliente? É a pessoa que está contratando? É a pessoa que está pagando? Ou é a pessoa que está utilizando o sistema? Né? Reparem que
Muitas vezes você tem um cliente que contrata o sistema e ele nunca vai utilizar aquele sistema, né? Vai ter um terceiro, uns funcionários que vão estar utilizando, tá? Então aqui o ideal é que você entre em contato com aquelas pessoas que de fato irão utilizar o sistema, tá? Aqui também é preciso identificar, né, quais serão as restrições daquele sistema. Então, por exemplo, né, é um sistema que ele vai ser, ele vai trabalhar, por exemplo, num contexto onde vidas humanas estão em risco. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está desenvolvendo um software para aviões. Então, é um software que tem um nível de criticidade muito alto, né? A gente vai ter que pensar muito na questão de tolerância a falhas, né? Praticamente zero. A gente está lidando com a vida das pessoas, né? E qualquer vacilo ali no desenvolvimento, essas pessoas podem vir, né? A óbito e tudo mais. Então, nesse conjunto aqui de restrições, tudo isso a gente precisa, né, levar em contexto, características principais do produto. Então, o que não pode faltar naquele produto? Então, o que eu falo muito para os alunos, professor, eu quero desenvolver um sistema, ou quero desenvolver um aplicativo. Então, primeiro de tudo, antes de desenvolver o aplicativo, estude os aplicativos que já existem, né? O que tem, o que já foi feito naquela área. E dentro disso, da forma como que foi feito, aí você, como engenheiro de software e engenheiro de requisitos, você vai verificar quais pontos, a partir daquele sistema, podem ser melhorados, né? Quais pontos podem... Ou então, muitas vezes, você já tem sistemas que são tão bons que é desnecessário, né, você desenvolver, seria mais interessante reutilizar aquele sistema que já existe, né? Então, essas características, as características principais do produto são extremamente relevantes. Então, por exemplo, é que nem na Motorola, quando eu trabalhei lá na Motorola, você tinha um telefone, um smartphone, que ele fazia tudo. Mandava foto, mandava ligação, mandava imagem, você conseguia conversar, né, mandar via texto, mas o telefone não ligava. Ou seja, uma das funcionalidades principais do telefone é fazer ligação. Então, dentro dessas características, né, é o tipo de funcionalidade que não pode faltar naquele produto, tá? Então, isso precisa ser também analisado aqui nesse momento do projeto. E aí a gente faz o levantamento, tá, dos requisitos, e aí nesse levantamento a gente descreve e caracteriza, a gente vai dizer se é um requisito funcional, não funcional. É importante a gente ter aí uma rastreabilidade do projeto, né, porque chega lá na frente, aqui nesse momento é tomada uma decisão e explica-se como deve ser feito, e chega lá na frente do projeto, o pessoal não sabe por que aquela funcionalidade está ali, né? Então, por isso que a rastreabilidade é extremamente importante, né? Tanto na engenharia de requisitos quanto, né, no processo aí como um todo de desenvolvimento. E isso também garante que quando chegar lá na frente do projeto, quando o projeto estiver, né, em vias de conclusão, o cliente, o usuário final vai dizer assim, ah, não, essa funcionalidade não é o que eu queria, ou esse programa não é o que eu queria. Então, a rastreabilidade vai garantir que os requisitos, né, que eles, a forma como eles foram elencados, né, aqui na engenharia de requisitos, ele foi entregue, né? Então aí vai estar associado justamente com verificação e validação. Seguindo para análise e projeto, então aqui a gente já começa, né? Nós identificamos as necessidades dos clientes, né? Identificamos ali o que a gente precisa, né? Tá levando para o projeto, e aí a gente começa a imaginar e transformar essa imaginação em algo que possa ser, né, concreto. Então a gente chama isso aqui de especificação em terceiro nível, tá? Então é um nível de abstração ainda alto do projeto. Então a gente tem nível de componente, estrutura de código ou classes. Então os diagramas UML mesmo tem, né, os diagramas de classe, diagrama de atividade, diagrama de caso de uso. Então esses diagramas já ajudam e auxiliam, né, a gente tirar aquela ideia e aqueles requisitos que foram definidos, e a gente já começa a traduzir essa linguagem para um contexto mais próximo do código, né, da implementação. Inclusive, recentemente, a gente tem técnicas como o BDD, Behavior Driven Development,
onde aqui a gente define o comportamento ou os cenários, né, a partir dos casos de uso, e esses cenários, na sequência, eles vão estar aí, né, sendo codificados. E aí o legal do BDD é que ele já vai trabalhar com pseudocódigo, né, e aí quando for para a implementação, você já tem aí o esqueleto do projeto, né, quase pronto para desenvolvimento. É aqui também que a gente tem um ponto que é extremamente relevante, ó, que é a arquitetura do software, né? Muitas vezes o pessoal segue logo para codificação, identifica o que o cliente quer, vai direto para a codificação e chega lá na frente, ele precisa ter um conhecimento de alto nível, ele precisa identificar como a arquitetura dele está funcionando. E muitas vezes essa necessidade só acontece lá na frente, nas etapas finais do projeto. Então, o retrabalho que você tem para estar mapeando isso é muito, né? E acaba o custo sendo altamente, né, elevado. Então, a ideia é que você tenha uma arquitetura. Hoje já existe um conjunto de frameworks, né, que o pessoal utiliza muito aí para desenvolvimento, né, ao longo dos anos. De uma certa forma, esse framework ele meio que impõe a arquitetura a ser seguida. Então, muitas vezes você desenvolve, não sabe que tem, mas a arquitetura está ali, né, porque ele está seguindo uma arquitetura que foi pré-estabelecida pelo framework. Beleza? Então, tem algumas ferramentas aí, os diagramas UML são muito comuns, né, para fazer aquelas rabiscadas, né? Os modelos entidade relacionamento do banco de dados também é muito desenvolvido nesse momento aqui. Desenvolvimento de protótipos, então hoje tem uma série de ferramentas que facilitam a criação dos protótipos, né? Então tem até ferramentas online, né? Tem o Mockup, que é uma ferramenta bem legal. Então hoje tem também protótipos interativos, né? Você clica no botão, ele vai para a próxima tela, ele volta, você já consegue inserir informação, isso a nível de protótipo, né? Então já evoluiu bem aí essa área. Entrando agora, verificação, né, e validação, então, que tem uma associação com qualidade, né, e engenharia de requisitos, a rastreabilidade que eu citei. Então, a validação, a gente vai estar sempre perguntando, né, e fazendo essa pergunta aí, ó. Nós estamos construindo o produto correto? Né? Então, a gente precisa estar sempre questionando isso aí. E a verificação, né, estamos construindo o produto corretamente? As funcionalidades estão funcionando, né? O primeiro de todos, a gente tem que deixar claro que o produto está de acordo com a necessidade do cliente, né? De acordo com o que o cliente pediu, de acordo com o que a gente mapeou lá na engenharia de requisitos. Então, muitos projetos de software são muito bem complicados porque muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer e como que o sistema deve funcionar. Então, o engenheiro de software, o engenheiro de requisitos, ele tem que fazer uma tradução, né? Ele tem que fazer um trabalho de investigador mesmo, para poder saber as necessidades, né? Muitas vezes o cara vai na empresa e passa de setor em setor para saber como que é o fluxo, né? Que funciona lá dentro da empresa para poder desenvolver esse produto de forma correta, né? E aí, a depender da área, hoje existem já um conjunto, né, de sistemas. Então, tem RP, então tem sistema de RP que foca no contexto empresarial, né, no contexto de logística. Aí você tem, por exemplo, softwares que focam somente em empresas de advocacia. Tem software hoje que foca em... Tem um colega que está trabalhando com engenharia civil. Essas construtoras, né? Então, aqui na cidade tem muitas construtoras. Ele criou um software, um sistema que tem um foco específico em ajudar na gestão dos projetos de engenharia civil, né, dessas construtoras. Então, ele migrou agora para um contexto, né, de serviço, e aí ele consegue prover o serviço para diversas empresas. A verificação é um processo que vai ser aí feito ao longo de todo o projeto, tá? Então, por exemplo, inspeção de documentos, inspeção de código, teste de software, a gente vai estar sempre verificando se não tem bugs, né? Se for inserido algumas inconsistências, né, no desenvolvimento. Então, esse processo aqui é bem frequente e contínuo ao longo do projeto. Se a gente for fazer uma analogia com o Scrum aqui, estamos desenvolvendo o produto correto, essa pergunta é feita aí ao final de cada sprint, né, onde a gente apresenta o que foi desenvolvido ao longo da sprint para o usuário, né, sem querer já soltando um spoiler aí, mas a validação, né, na metodologia ágil ela é feita aí
de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, né? Então, é bem interessante. Indo para a gestão, a gerência de projeto, né? Gerência e gestão dá no mesmo. Hoje, no nosso curso, a gente tem, né, uma disciplina com foco somente, né, em gerência e gestão de projetos. Nós temos também uma outra disciplina com foco somente em qualidade de software. E aí está associando qualidade e medição, por exemplo, eles estão enquadrados, né? Geralmente elas atuam aqui em conjunto, tá? Entrando na gerência de projetos, então, na gerência a gente vai questionar, né, o que é um projeto, como que o projeto pode ser gerido, né? Então, o projeto, na verdade, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, isso aqui é de acordo com o guia, né, do PMBOK. E aqui o que acontece é o seguinte, o nosso foco é desenvolvimento de software, né? Então, é um esforço temporário durante o desenvolvimento do software. Isso aqui evoluiu de uma forma que, se a gente trabalhar com, né, um Netflix da vida, um Spotify, né, hoje eles são providos no formato de serviço. Então, reparem que constantemente esse projeto ele não para, né? É um projeto que está em evolução constante. Então, já mudou o paradigma aí. E o que é legal, por exemplo, que tem uma funcionalidade recente no Netflix que é é tipo um shuffle, né? É tipo uma busca randômica. Muitas vezes, né, você tá zapeando ali e não consegue encontrar um filme para assistir, uma série, e aí você roda, roda, roda. Então, ele criou uma funcionalidade, a galera dos desenvolvedores do Netflix, eles criaram uma funcionalidade que você clica lá e aí ele vai sugerir algo para você de forma aleatória, de acordo com o algoritmo de recomendação que você alimentou com seus gostos. Então, aquele like e o dislike que você dá nas séries e nos filmes, aquilo ali você está alimentando o algoritmo de recomendação, né, dos caras. E aí, o que é legal é que esse serviço aí, beleza, eles incluíram, tem um botão lá. Mas se por algum motivo os clientes reclamarem ou a funcionalidade estiver apresentando defeitos, ele pode simplesmente fazer um rollback, ele pode voltar, né, para a versão anterior do projeto, ele tira da produção, né, e faz as alterações e pode aí disponibilizar novamente, né? E aí falando um pouquinho sobre o gerenciamento de projetos, é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas, né, às atividades do projeto, a fim de atender aí aos seus requisitos. Então, essa parte aqui do gerenciamento, ele é adquirido ao longo, né, da experiência da empresa, ao longo da experiência durante o desenvolvimento de projetos anteriores. Então, isso que é o interessante da engenharia de software. Como você executou um projeto, né, anterior, você tem, por exemplo, algumas métricas, né, você sabe, por exemplo, quantos desenvolvedores estavam envolvidos no projeto, você precisa também levar em consideração o nível de experiência desses desenvolvedores, você precisa verificar a complexidade do sistema, e aí, com base nessa experiência e nessa replicação e nesse ciclo constante, você consegue desenvolver essas habilidades, né? O uso de técnicas, o uso de ferramentas. E aí, à medida que você vai utilizando, né, a gerência ela vai se tornando mais eficiente, o que é interessante porque a estimativa para o desenvolvimento de um novo projeto ele acaba se tornando mais preciso, muito, muito, muito por conta, né, do conhecimento que foi adquirido ao longo, né, do desenvolvimento do projeto. E aí, galera, a gente chega num ponto, né, que hoje é muito importante na área da gente, né, no desenvolvimento de sistemas, na área de sistema de informação, né, que são os soft skills, né, que são aqueles skills que você desenvolve que não estão, de uma certa forma, relacionados diretamente com a parte técnica do projeto, mas por exemplo, como lidar com a equipe, como motivar os seus colegas, né? Como ser proativo. Então, esses soft skills você só consegue desenvolver eles participando, né, de projetos. E à medida que você vai evoluindo e tendo experiência, você consegue essa melhora. E tudo isso está enquadrado, né, na questão da gerência de projeto.
Na nossa área, a gente tem muito, assim, geralmente, não sei no contexto de vocês, mas nas empresas que eu passei ao longo da minha vida profissional, geralmente o gerente de projeto era aquele cara que tem experiência em projetos anteriores, seja como desenvolvedor, né, arquiteto de software, e aí ele, muitas vezes, ele precisa, para ter o certificado, né, da PMBOK como gerente de projeto, ele precisa ter uma quantidade de horas gerenciando projetos ou coordenando projetos, né? Então, à medida que você vai evoluindo e desenvolvendo projetos, e você vai desenvolvendo tanto suas habilidades técnicas como seus soft skills, você consegue aí estar mais apto, né, a partir e migrar para gerência de projetos, né? E na nossa área, convenhamos, os maiores salários estão justamente na área da gerência, né? Então, para quem aí foca muito em desenvolvimento e não foca muito no desenvolvimento de soft skills, né? Lidar aí nesse desenvolvimento, né? Com grupos de desenvolvedores, relacionamento com pessoas, né? Percebam que a gerência de projetos é uma possibilidade, né? De futuro, assim, de rentabilidade muito grande. Então, na aula anterior a gente mostrou, né? O nível da gerência e os salários, a média dos salários é muito superior, né? Do restante. Beleza, galera? Dúvidas até aí? Tudo tranquilo? Dê um feedback aí rápido. Como é que tá o ritmo? Muito rápido, muito lento? Acelera de boa? Então Tá, vamos nessa. sem dúvidas. Tranquilo. Então vamos seguindo. Outra área bem interessante, né? A parte de configuração, tá? De sistemas. Lógico que aqui vai entrar não só você preparar, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento, você pode também preparar um ambiente do cliente. Você pode gerir o projeto e fazer essa configuração através de sistemas hoje, né, utilizando o Git. Então existem aí diversas plataformas online, né, que permitem, né, o GitHub, GitLab, tem várias, né, open source e essa parte aqui é muito relevante e bem interessante. Então os procedimentos de gerenciamento de configuração eles definem, por exemplo, como registrar e processar as mudanças do sistema, tá? Ele relaciona as mudanças aos componentes. É possível também identificar as diferentes versões, tá? Então a gente vai ter uma aula com foco somente nisso, que são as tags, o produto ele está com a versão, né, funcionável ali, então a gente lança um release, a gente faz um release note, para ter o controle do projeto, a gente vai falar um pouco dos problemas que acontecem quando você tem muitos desenvolvedores atuando em cima do mesmo projeto. Então, aqui dentro do seu trunk, você pode criar branches, você pode, né, tá atuando de diferentes formas. E hoje, o que é interessante é que isso evoluiu também. Algumas empresas já não estão atuando mais com esse contexto, né, de branch. Você atua, todo mundo atua ali em cima do trunk, mas antes de fazer um commit para o projeto, você passa pelo, vamos dizer assim, o xerife do projeto, né? E aí, quando você realiza uma série, toda vez que você faz um push lá para o trunk, ele realiza uma série de testes automatizados, né? Que a gente chama, que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery. E aí ele vai fazer uma série de avaliações de forma automatizada. Então você só vai conseguir fazer o merge daquelas suas informações que você desenvolveu se você não estiver quebrando nada, né? Então isso é bem legal, é bem interessante. É uma forma, né, de gerência que o pessoal está fazendo hoje em diversas empresas aí. Aqui também eu tenho alguns exemplos com um colega que atuou lá na Motorola, né? A gente teve uma série de experiências aí, eu acompanhei, né, essa parte de gerência de configuração. O pessoal desenvolvia o código durante toda a semana. Quando chegava na sexta-feira, ele que tinha que fazer a build, né, do projeto, fazer o mesh de todos os commits. Ele tinha que resolver inconsistências, né? Muitas vezes você tem, por exemplo, dois desenvolvedores alteraram o mesmo trecho do código. E aí, quem é que você vai considerar o de quem? Então, o gerente de configuração ele é responsável, que a gente chama de xerife, né? Ele é responsável
por fazer essas validações, e geralmente é na sexta-feira, então o cara ficava até tarde, né, na sexta-feira para poder gerar essas builds aí, só resolvendo conflitos. Movendo, né? Então, codificação, essa aqui vocês aí têm um conhecimento, né, já vasto ao longo da vida acadêmica de vocês, né? Vocês já tiveram contato com diversos códigos, então aqui é a parte onde a galera realmente mete a mão na massa, desenvolve o programa, né, na prática. Existem aí diversas linguagens de programação, C, C++, Java, C Sharp, Python, Delphi, e aí diversos outros, né, contextos aí. Aí tem Erlang, Elish, tem diversas linguagens, né, Prologic, Haskell. Então, a ideia aqui nesse contexto é você tentar utilizar a linguagem de programação que melhor resolva, né, que melhor se adeque ao contexto daquele determinado projeto. Infelizmente, o que a gente vê hoje na maioria das empresas é que, né, o pessoal domina a linguagem Java, ele só desenvolve os sistemas dele em Java, sendo que ele poderia, por exemplo, resolver ou criar um sistema em Python que resolveria de forma muito mais prática. Mas como ele domina Java, ele não quer parar o cotidiano da empresa para, né, aprender Python. Então, isso aí hoje é um dos gargalos que acontecem, né, em algumas empresas aí, que o pessoal não tem muito costume de estar se adequando ou adequando, utilizando a linguagem de acordo com o problema, né? Utilização de frameworks. Peço desculpa para vocês, porque esses frameworks aí já estão bem datados e ultrapassados, né? Benet, JSF, Struct, .NET. Então, hoje existem, né, um conjunto de frameworks. Se a gente for parar para discutir aqui esses caras, né, então hoje tem e cada dia surge um novo, né? Então existem um conjunto de frameworks que facilitam todo o processo, né, de desenvolvimento. Então tem frameworks que, por exemplo, você desenvolve em uma única linguagem, ele gera as versões, né, para o Java, perdão, para o iOS, para o Android, web, né, ele já gera versões de forma automatizada. Então esse contexto de frameworks hoje, né, bem, tem muita coisa legal, muita coisa interessante, né, no mercado hoje. Ferramentas de desenvolvimento, então aqui as ideias, né, já evoluíram, todas estão migrando agora para os serviços, né? As ideias estão se tornando online também, tá? Eu trouxe aqui só as mais as vovós aí, né? O Eclipse, NetBeans, Visual Studio são as mais velhinhas, vamos dizer assim. Beleza? Entrando na qualidade de software agora, né? Então, a qualidade de software ela tem como objetivo estar avaliando, né, os processos executados, os produtos de trabalho e serviços em relação às descrições, tá, dos processos aplicáveis, padrões e procedimentos. Então, na disciplina, a gente vai discutir também sobre qualidade e testes um pouco mais para frente, de forma superficial, e na disciplina de qualidade a gente vai aprofundar bem aqui nesse contexto, porque a gente tem qualidade do processo, qualidade do produto, qualidade do serviço, né? Você pode ter qualidade em diversas frentes aí, né? Qualidade profissional e por aí vai. A ideia é estar identificando e documentando itens de não conformidade, né? Verificar os problemas que acontecem no projeto. A qualidade também, ela procura evitar que os problemas aconteçam, né? É desenvolver um código com qualidade. Então, por exemplo, utilizar os padrões de desenvolvimento de software, utilizar, por exemplo, o Lean Code, né, o código limpo e claro, a tabulação, manter a tabulação, comentar o código de forma concisa e precisa. Então, tudo isso é qualidade também, só que é o pré, né? É o que a gente faz antes de iniciar o desenvolvimento. Tem o que é a qualidade que é feita durante o processo de desenvolvimento e tem a qualidade também após, né? Você entregou o produto para o cliente e aí você tem que dar manutenção, né? Então, que é o caso aí do Cyberpunk, né? 2077. O jogo veio todo bugado, cheio de problema, foi entregue. Os usuários estão servindo de beta testers, né, para a empresa, estão identificando um conjunto de bugs aí, relatando bugs. E aí existe também o processo de qualidade após
após a conclusão do desenvolvimento, né? Você entrega o produto para o cliente e aí você faz manutenções periódicas, né? No caso do game lá são os patches, né, de correção. Prover feedback para a equipe do projeto e para os gerentes, como os resultados aí da atividade de garantia da qualidade e assegurar que as não conformidades elas foram corrigidas, né? Então, é que nem o Bruno disse ali, né? Não existe a bala de prata, a gente discutiu muito sobre isso, né, na aula passada. Não existe, por exemplo, uma linguagem que vai resolver todos os seus problemas. Não existe um framework que vai solucionar todos os seus problemas, né? Então, a qualidade ela atua dessa forma, no pré, no durante e no pós. Beleza? Então, uma das formas e uma das estratégias de implementação da qualidade de software é através do uso de testes, tá? Então, eu atuei muito nessa área ao longo da minha experiência profissional em diversas empresas, tanto na parte de testes de forma manual, criação de casos de teste, automação, né, criação de casos de teste automáticos. Então, o teste ele tem como meta estar demonstrando para o desenvolvedor e para o cliente que o software ele está, né, atendendo aos requisitos, descobrir falhas ou defeitos que vão estar apresentando problemas incorretos ali durante, né, a execução do sistema, comportamentos não desejáveis, né, essa que é que o sistema cadastra ele está apagando, né, isso não é desejável, né, ou não conformidade com sua especificação. Beleza? Algumas fases aqui, tá? Do teste de software. Então, ó, teste de componente, teste de unidade, teste de interface, teste de integração, teste de desempenho, ou também, né, conhecido como teste de estresse, que você vai tentar sobrecarregar aquele sistema com uma quantidade muito grande de usuários, uma quantidade muito grande de informação. Teste de release, aceitação ou funcional, que é aquele teste que você realiza toda vez que você vai entregar uma versão do software, né, uma release, você tem que realizar esses testes. Passou nesses testes de release, beleza, pode liberar. O teste de aceitação ele pode ser feito também no final. O sistema está todo pronto, só falta entregar para o usuário. Então, realiza-se uma bateria de testes. Então, são esses testes de aceitação. O teste exploratório, né, que é um teste ad hoc, é um teste que é feito de forma que não existe, né, um caminho a se seguir. Então, o teste exploratório, o que indica-se é assim, à medida que você vai entrando em determinadas etapas, né, em determinadas funcionalidades do sistema, você vai registrando, né, esse fluxo. E aí você vai tentar fazer fluxos aleatórios, né, que geralmente é o que o usuário faz muito, né? O usuário encontra bugs aí que ninguém imaginava que iria estar acontecendo, né? E ele vai buscar ali o sistema, ele vai em lugares que a gente não imagina, né? Então, o teste exploratório ele tem que atuar dessa forma mesmo. Não, ele não segue um script pré-estabelecido, ele tenta estar, né, utilizando o sistema de forma aleatória para encontrar aí problemas. Beleza? E a última fase que eu trouxe aqui é a fase de medição e análise, né? Então é o momento onde a gente vai estar analisando as métricas, né? Coletando métricas e analisando as métricas, né? Então identifica-se a necessidade de informação. Então, por exemplo, quantos erros são identificados no teste de aceitação? Então estabelece-se um método para medição, tá? Então tem a coleta semanal. Então você gera relatórios. Hoje o que é interessante é que existem ferramentas para coleta de métricas de forma automatizada. Então ele consegue dizer, por exemplo, quantas linhas de código tem um projeto, quantas classes tem, quantas chamadas de método, quantas dependências, né? Então hoje você tem ferramentas que coletam métricas de forma automatizada e a partir dessas métricas a gente consegue realizar um conjunto de análises aí. A métrica também ela pode estar focando aí, né, na quantidade de testes, quantidade de bugs que foram encontrados, quantidade de bugs que foram resolvidos, né? Então a Motorola atuava com o contexto do Six Sigma. Então o Six Sigma ele estabelece um padrão de qualidade que um produto ele só pode ser entregue ao cliente depois de ter realizado uma quantidade enorme de testes e quando houver falha ou problema, esse problema ele tem que ser imperceptível pelo usuário. Problemas que são irrelevantes, né?
Então, por exemplo, um erro de typo, né? Um ponto e vírgula, esquecer um ponto e vírgula, ou um ponto no final da frase. Então, esses tipos de problema, as funcionalidades todas, né, vão estar lá. O usuário final ele não vai ter, né, problema. Beleza? Determina-se aí medidas básicas e derivadas, né? Então, quantidade de erros que foram introduzidas, interação, né, identificada. Determina-se um conjunto de indicadores e critérios de decisão. Então, X erros encontrados com severidade alta. Então, e aí tem um pessoal que gosta muito de definir metas, né? Nossa meta é corrigir a quantidade máxima de bugs, né? Muitas vezes, quando você corrige, você está corrigindo bugs, você pode estar acrescentando outros também, né? Então, nesse momento aqui, as metas são interessantes, mas também elas podem, né, trazer aí problemas para o projeto, tá? E eu pergunto para vocês, para a gente finalizar, né, o que é preciso para você ter um bom software, né, um software bem desenvolvido, um software com qualidade, né? Então tem aqui alguns atributos, tá? Facilidade de manutenção, confiança, eficiência e usabilidade, né? Então ele tem que ser aí de fácil uso, ele tem que funcionar, não pode estar, né, tá realizando problemas. Então o software tem que estar funcionando, né? O mínimo que se espera é que o software ele funcione aí, né, sem problemas. Responsabilidade do profissional. Então você tem direito sobre propriedade intelectual, confidencialidade. Então os dados, né, do usuário ele não pode ser vazado. Então 2020 a gente teve diversos escândalos aí que os sistemas, né, foram invadidos e aí informações de milhões de usuários foram, né, vazados. Competência e mau uso de computadores. Isso aqui, querendo ou não, é responsabilidade do profissional, né? E aí destaca-se a proatividade. Para você ter um software bem feito, um software com qualidade, você precisa ter uma equipe, né, proativa, uma equipe que evite que os problemas aconteçam, né, ao invés de uma equipe reativa, né, que só deixa para agir depois que os problemas estouram, né? Então, proatividade. Beleza? E para finalizar a nossa aula de hoje, todos esses itens aqui, tá? Os atributos de um bom software e do profissional, eles dependem da ética profissional. E aí tem um código de conduta, tá? Da I3E, com foco em ciência da computação. Então tem 8 princípios, né, que foram estabelecidos lá. Então a gente tem que ter o foco, né, no público, agir consistentemente com interesse público, né? Tentar facilitar, melhorar a vida das pessoas. Cliente e empregador, então a gente tem que agir dentro dos melhores interesses do cliente, tá? E do empregador, tentar entregar um sistema com qualidade de acordo com as necessidades, né, do cliente. O produto, a gente precisa assegurar que os seus produtos e modificações, eles estão atendendo os padrões profissionais, né? Eles estão seguindo ali os padrões de qualidade. Hoje a gente tem os standards, né? Que é o ISO, tem a ISO, que é muito forte, né? Tem uma série de padrões a serem seguidos aí, certificados de qualidade, né? Julgamento, manter a integridade e a independência do seu julgamento profissional, né? Independente aí de interesses particulares. Gerenciamento, né? Então, a gente precisa aceitar e promover uma abordagem ética no gerenciamento de software e na manutenção, né? Então, reparem que alguns desses pontos aí não foram seguidos pela CD Projekt Red, né? Então, eles, por exemplo, cliente, empregador, né? Eles não pensaram aí no interesse do público, né? Dos clientes que adquiriram, né, o jogo lá. Profissão, né? Promover a integridade, né, da profissão e a reputação. Colegas, ser honesto e colaborativo com seus colegas, e o indivíduo, né, participar ao longo da vida, aprendendo, respeitando e promovendo uma abordagem ética na prática da profissão. Então, muito do que acontece aqui só depende da gente, né? Só depende do profissional de estar seguindo, né? Esses critérios aí. Tantos problemas que a gente tem no Brasil, né? Tantas pessoas que deveriam servir de exemplo que não seguem, mas aí cabe a gente fazer diferente, né? E seguir na nossa profissão de forma ética. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo?
Tudo de boa? Beleza. Tudo tranquilo.